Beleza. Mas vamos falar da Dani antes. A Dani enrolou para tomar decisões, levou bronca do Tadeu. E aí tem uma discussão importante rolando, né? Se foi um desperdício de vaga, se foi uma várzea, se ela que deveria ser eliminada. Eu me diverti bastante ontem, Bárbara Sarini, porque eu tenho a impressão que toda quebra de expectativa é interessante, eu me divirto com isso. E aí a Dani foi tão irritante, mas tão irritante, porque ela não consegue tomar uma decisão. E ela fala as coisas e... Não é quem eu não gosto, é quem você menos gosta. Não, mas não são bem essas palavras, é essas palavras. E aí ela fica o tempo todo se debatendo que é a mesma Dani do Power Couple, é a mesma Dani que a gente já conhecia. E fica cada vez mais bizarro ela ter sido escalada mesmo. Por mais que tenha tido no começo aquela relação dela com o Diego, que causava uma certa curiosidade das pessoas, né? Pô, como que é? Os dois têm uma relação. Hoje em dia eles mal se falam também, né? Nem tem mais muita proximidade. A Dani mal fala durante o dia e quando fala para se posicionar, é essa chatice. É muito chato. Mas eu sou contra esse movimento de eliminar a Dani. Eu acho que a Dani e o BBB se merecem. Eu acho que a Dani deveria ir até a final, deveria nem ser considerada mais para paredões, porque não vale o investimento do nosso tempo. Eu acho que a gente... Sabe o que o BBB deveria fazer? Toda semana, abrir uma votação para o público de 3 pessoas que a gente não quer que participe do Sincerão. A gente não gostaria de ouvir o posicionamento. A gente escolheria sempre a Dani como uma das... Quem o público veta, né? Quem o público veta do Sincerão. Porque é perda de tempo para ela e para nós. Imaginar perder uma terça-feira de eliminação de Danica, com todo respeito a ela, que é uma pessoa maravilhosa. Ela, inclusive, um dos problemas é que ela parece ser muito boazinha mesmo. Aquilo vem do coração, ela não está fazendo VT. É porque aquilo dói nela. A gente já tinha visto isso no Power Couple, quando a gente conversa com o Fábio, é a mesma impressão, o marido dela. Então, na minha humilde opinião, chega de Dani. Ela tá lá, deixa ela lá, não tá incomodando ninguém. Às vezes ajuda, ela, faz lá, ela cozinha super bem, é super solícita com as coisas, é um ombro amigo quando alguém precisa, mas nem sempre as pessoas querem. Então, na minha opinião, esqueçam a Dani lá dentro. Não falem mais nesse assunto. Parabéns, Dani. Parabéns. E para piorar ainda, quando o Tadeu chama ela, eu sempre acho que ele tá chamando Dami. Ô, Dami. Eu adorei a sua ideia do público vetar, né, algum participante ali do Sincerão. Mas sobre a Dani permanecer no jogo e chegar numa final assim, eu discordo, porque a eliminação não é só sobre ela, é também sobre o recado que fica para casa, né? E a gente tem falado tanto sobre a importância de se posicionar, então a volta da Dani de um paredão mostra para casa que assim... tá tudo bem fazer esse jogo. Eu vou me arrastando aqui, eu vou ficando. Mas tá tudo bem mesmo, porque sempre vai ter um embate entre 2 grupos. E a planta dificilmente vai estar no meio desse outro. Mas imagina se todo mundo chegar a essa conclusão, Chico. Mas chegaram, né? Chegaram a essa conclusão. Foi a estratégia de todo mundo nessa temporada. Até certo tempo. Até o Dourado começar a balançar como se fosse uma goiabeira. Isso. E começou a cair as goiabas. Ela é uma goiaba frondosa, ela não vai cair. Aí agora que eles entendem que é importante agir de uma maneira diferente, a gente deixa a Dani, né? Eu sei que o paredão não vai ser sobre ela e não adianta nem eu falar sobre isso aqui, mas o que eu defendo é que ela seja eliminada assim, se não agora, num próximo paredão, né? Acho que chega a ser injusto os outros ali se esforçando e tal, e ela levando o jogo dessa maneira. Eu entendo, acho que seria ótimo. Mas não é a dinâmica do jogo. Não é assim que o público funciona, não é assim que a galera vai. A mesma coisa, se começar a ter embate entre os 2 quartos, a Graciane chega até a reta final também, se ela não sair hoje. Porém, Bárbara Sarini, vamos ver o que mais nós temos aqui de Danica. Ela escolheu, são que você... Paraná. Tá bom. E daí ela sacaneou o Mike e os iguais. Mas tudo com muito carinho, muito respeito, com muita compreensão. Eu entendo você, sei lá o quê. Na participação da Dani, só tem uma pessoa errada. Quem deixou ela entrar. Mas assim,
Eu fico um pouco na dúvida, de verdade, porque no começo, aquela relação dela com o Diego chamou atenção, sim, né? Acho que por um certo tempo valeu a pena. Depois, ela apagou no jogo. Eu acho que o público, como júri, né, do reality show, acho que teria que entender quando um participante já deu tudo de si, já contribuiu para aquela história e agora é hora de vazar. Então, eu não vejo um erro, assim, tão grotesco da direção por tê-la colocado lá por causa da dinâmica em duplas. Eu acho que se fosse o jogo individual, seria mais terrível. Qual que seria a justificativa para colocá-la? Mas como tinha o Diego, que até entregou por um momento, a relação deles fez diferença no jogo, beleza. Só que agora, acho que é hora da gente entender que já deu, né? A Bárbara tá empenhada mesmo com as bailarinas, tá fazendo até assim, igual a Eva. Elas fazem assim? Até assim. Não prestei atenção, não. Fale baixo, não fale tanto, entendeu? Daí ela tava assim, verdade. dela... Ô, Bárbara Sarini, eu acho que erraram. Então, são dois erros. Quem pensou na dinâmica em dupla e quem deixou ela entrar. Aline e Vinícius alfinetam Eva e dizem que ela é sombra de Renata. Na hora de criticar a Aline, Eva disse que ela mente e usou ao vivo para se promover. A Aline acusou Eva de ser influenciável, mal educada e sem personalidade. Vinícius provocou dizendo que Eva é uma sombra. Como que a gente faz aqui? A Aline e o Vinícius tiveram vários embates ao longo do programa, né? E acho que o momento que eu achei muito curioso foi esse do Vinícius, falando que a Eva é sombra, logo ele. Ficou aquele meme do Homem-Aranha, né? Que você aponta e ele tá te apontando também. Acho que isso serve para os dois. E, de alguma forma, eu não sinto que a Eva seja essa sombra. Eu entendo a interpretação dele estando dentro do jogo e não tendo acesso a todas as conversas. É nós que conseguimos assistir aqui de fora. Acho que a Eva, em alguns momentos, até teve mais insights que a Renata para o jogo. Eu tô falando isso até antes da vitrine do Seu Fifi. Muito mais. Muito mais, inclusive. Muito mais. Mas é porque a Renata, ela se expõe mais. Isso, exatamente. A Eva conversa muito só entre elas. Isso. Mas em conversas com a Renata, ela conseguia passar a visão de jogo dela, por isso que eu não a considero uma planta, ou uma sombra, né? E aí depois da vitrine do Seu Fifi, é claro que sabendo que a amiga tem mais informações, ela vai comprar as informações dessa amiga e vai defendê-la. Então, acho que são momentos diferentes do jogo, mas dá para entender a interpretação do Vinícius também. Não vou julgá-lo aqui, porque ele tá falando com o que ele escuta, ele não sabe tudo que a gente vê. Com tanto que ela se expõe. Inevitavelmente a Renata, não por acaso, elas são conhecidas como as Renatas. Isso. Porque a Renata se expõe mais. Mas eu acho que a Eva... Tem até... Eu não sei se tem aqui o que a Vitória falou, porque a Vitória chamou depois elas também, né, no Meu Mal. E aí eu achei muito interessante uma coisa que eu acho que eu concordo bastante do feedback, que foi um feedback praticamente. Foi um feedback construtivo quase, que a Vitória deu depois para ela e para a Renata, no sentido de que elas são vistas lá dentro e aqui fora como uma coisa só. Não existe... A gente vê pouco assim, eu gosto mais da Renata, eu gosto mais da Eva. Na Aline e no Vinícius, tem quem gosta mais de um, gosta mais de outro. Na Delma e no Guilherme, né? Todas as duplas têm uma diferenciação um pouco mais clara. As duas são as duas. Eu acho que isso é uma consequência, óbvio, da relação muito próxima e de muita sinergia e de muito entendimento que uma tem com a outra, que é super legal. É legal de ver até. Mas eu acho que falta uma individualidade maior das duas. E a Vitória falou isso e eu achei interessante. Porque isso, inclusive, justifica quando a pessoa ou não vê com atenção ou vê com má vontade com as duas, falar essa história da sombra. Pô, ontem mesmo a gente estava dando risada aqui da maneira meio, né, que elas brigam igual. Elas fazem uma dancinha quase. Se elas se viram, elas viram pro mesmo lado. É muito incrível essa conexão delas. É engraçado. Delas. E, pô, elas se conhecem há 200 anos, treinaram juntas a vida inteira, estudaram, sei lá o quê. Elas falam parecido, tudo é parecido nelas. E elas são iguais. Elas são as iguais, né? Não por acaso elas fizeram amizade com os iguais. Então, mas eu sinto falta de uma individualidade. E até por isso, eu fico muito curioso de ver, ainda faltando aí um mês e pouquinho para o programa acabar, uma delas sozinha, uma delas sendo eliminada, para ver assim,
quem é a Renata sem a Eva? Quem é a Eva sem a Renata? Eu acho que seria muito interessante. Eu adorei, por exemplo, eu acho que eu entendi um pouco melhor a Renata com ela sozinha no shopping. Uhum. E assim, tem até o lado negativo disso, de que se uma erra, é como se as duas erraram. A gente sempre fala no plural, as Renatas, a Renata e a Eva. Muita gente tem considerado esse paredão como se fosse a Renata participando, e é a Eva que está lá. Exato. Então, tem esse lance aí. Agora, como contraponto, eu acho que também tem o lance de que elas foram as que melhor aproveitaram essa dinâmica da dupla. Porque é uma vantagem, é um benefício você entrar com alguém que você conhece. E acho que de todas as duplas... Foi mais bem escolhido, né? As que têm mais sinergia, mais conexão, que confiam uma na outra. Isso é uma vantagem dentro do jogo que outras duplas estão deixando passar. Eu acho que as duas, eu coloco a Aline e Vinícius também. É porque eu acho que Aline e Vinícius têm uma trajetória um pouco mais irregular. Mas eu acho a Renata e a eles e se a separaram cedo ali, naquela situação do Diogo, eles tiveram conflitos. Mas ainda assim, eu acho que eram... Eu entendo o que a senhora quer dizer, eles realmente tiveram um momento de separação, mas a relação dos dois com o Diogo foi importante até para a trajetória do Diogo, entendeu? Para a eliminação dele e tudo mais. Então eu coloco... Eu sinto uma amizade muito verdadeira deles. Isso. Acho que mas isso. Estrategicamente as bailarinas elas estão mais juntas, né? Estão mais Isso. fechadas. E até no início eu pensei assim, poxa, um jogo em dupla, talvez seja bom mesmo você dar aquela separada, um circula por um lado, outro circula pelo outro, mas eu acho que foi isso que destruiu também muitas duplas lá dentro, porque acabou que cada um começou a criar suas próprias prioridades, e aí os jogos começaram a ter conflito, enquanto a Renata e a Eva nunca tiveram conflito, nunca discutiram para tomar nenhuma decisão. As prioridades são as mesmas, elas pensam muito parecido. E tem uma coisa que eu acho curiosa, que todo mundo reclama, o Bárbara Sarin, que é a Renata e a Eva só começaram a jogar. Acho que deve ter aqui o lance do Soneca. Vamos para o Soneca. A Aline chamou, né, colocou a Graciane, a Eva e a Renata, e aí falou que a Renata é dissimulada e mentirosa e lembra o personagem Soneca dos Sete Anões. Ela falou, é um personagem da minha infância, o Soneca dos Sete Anões, só acordou depois de 60 dias para o jogo, estava em cima do muro o tempo todo e tal. Eu acho que é uma leitura ótima. Aqui, ó, eu imitando a Bárbara. Foi sem querer, mas saiu. E que eu concordo, elas sacaram que precisavam se expor mais por conta dos cartazes de estar flopado, quem se esforçar mais ganha, não tem nada definido e tal. Mas eu acho muito engraçado virar essa briga de grupo como se um grupo estivesse fazendo muita coisa e o outro não estivesse fazendo porra nenhuma. É uma cambada de imprestável. Até o Sincerão de ontem não tinha rolado um festerê como rolou ontem, tá me entendendo? E quem conseguiu tirar todo mundo, todos os leões do quarto, foi a Renata. Inevitavelmente, foi essa dinâmica do seu Fifi, foi a dinâmica da Casa de Vidro e foi a maneira como a Renata tocou o barco no começo. Poderia ter sido diferente, poderia ter sido mais legal, outra pessoa talvez tivesse rendido. Não sei. O que nós temos é o BBB 25 ficou quente, ficou legal, ficou divertido por conta do anão Soneca dos Sete Anões depois de 60 dias. Inclusive a Aline, que acordou com 50 dias, não foi com 60, isso eu vou dar de vantagem para ela, acordou 10 dias antes. Então me ajuda aí também. E brilhou mais depois de Renata, porque está divertido de acompanhar essa disputa entre esses grupos e a postura da Aline mudou para não dar pano para manga para elas e tal. Então, na minha humilde opinião, Bárbara Sarini, o nome do BBB hoje é um só, Renata. Boa. Concordo, depois de ter ido para essa vitrine do seu Fifi, ter voltado mudando o jogo, olha como tá quente a discussão, foi depois das atitudes dela ali que o jogo polarizou. Agora a gente tem dois lados muito bem definidos, então acaba que ela é a protagonista no momento, né? Sobre essa fala da Aline, eu
penso muito como eu falei aqui da situação do Vinícius, que eu consigo entender porque é o julgamento que ela faz de acordo com o que ela enxerga, do que ela escuta, ela não tem acesso a todas as câmeras como a gente, mas acho um pouco injusto sabendo de tudo, né? Tendo o privilégio de assistir tudo, eu acho um pouco injusto, porque as bailarinas, desde o início, elas se posicionavam sim, só que não com essa exposição para casa. O fato delas não terem formado um grupo logo no início já foi um posicionamento, uma escolha de jogo. O quarto Nordeste se fechou ali, os grupinhos foram se formando e elas demoraram para entrar ali de vez no Fantástico, eram muito só as duas. Então isso era sim um posicionamento de jogo, é que agora elas estão mais expostas. E é claro que eu não tive como não pensar, quando a Aline falou sobre isso e citou o Soneca, da imagem dela naquele Sincerão, em que tem até uma foto, né, em que ela tá toda assim, tipo, perdida, e o Tadeu deu uma bronca nela para se posicionar. Então, ela fala como se ela jogasse desde o primeiro dia, e são só 50 dias, como disse o Chico. E eu só não dou tanto crédito para a Aline, para a Renata e para a Eva, porque eu não acho que tenha sido puramente uma estratégia. Eu acho que foi uma inadequação social delas não terem se encaixado direito. Eu não acho que era um negócio que elas simplesmente não queriam. E também acho que a exposição, quando não é para os outros, é para quem? É entre elas. E eu acho que demorou um pouco para engrenar também por isso. Assim, elas falam, eu concordo com a senhora, eu sempre falei aqui que elas falam de jogo, elas têm uma visão muito reta sobre o que é, mas elas estavam escondidas, cara. Elas estavam escondidas. Mas eu acho que, eu só discordo que para mim foi uma estratégia sim, porque tem até uma conversa, curiosamente, das bailarinas com a Aline, no começo do jogo em que elas se davam bem, em que a Renata e a Eva falam: é muito cedo para formar grupo, o nosso jogo não é esse, a gente não quer embarcar nessa e tal. Então, existe essa conversa, então, para mim, foi estratégico, sim. Pelo que eu vejo, assim, elas foram rodeando, conversando, sei lá o quê, mas elas pararam em quem gostou delas, entendeu? Não é que elas escolheram onde que elas iam sentar, em qual grupinho elas iam rodar. Elas ficaram rodando até que alguém gostou delas. Minha humilde opinião. Ô, Bárbara, justa causa na Danica. Cadeia nela, estão pedindo. Poxa, eu pedi tanto essa temporada para que tivesse a justa causa, né? Guilherme Trota tá pedindo cadeia, pessoal. Calma, sem cadeia por enquanto. Vamos ver para onde é que nós vamos agora? Vamos ver aqui no nosso GPS. Agora nós vamos na Vitória, né? São Luís, daí já falamos da Vitória, beleza. A Graciane... vamos falar de Graciane. Graciane foi divertido. Foi. Porque a Graciane era uma das expectativas do programa de ontem, né? Era uma das grandes dúvidas, assim, para onde esta mulher vai? Ela vai se fazer de coitada, ela vai partir para cima, pode ser a última chance dela, pode garantir uma votação bacana para ela pode reconquistar o Brasil. Eu me diverti muito. Eu também, eu amei a participação dela. Eu achei que se foi a despedida dela, foi uma despedida de gala, elegantérrima, chiquérrima. Ela colocou no menos gosta dela, no meu mal, o Guilherme como dissimulado, a Aline como descontrolada e, surpreendendo muita gente, o Diego como hipócrita. A cara do Diego, quando ela chamou, o queixo dele caiu. E eu fiquei chocada também. Eu falei, nossa, ela chamou o Diego para algo ruim? Será que ela vai se posicionar de vez? Ela vai bancar o que ela pensa sobre ele? Ou ela vai chamar e vai falar, não, eu chamei você porque não... É só porque eu queria falar de você e eu precisava te colocar aqui. Eu ainda achei que ela poderia sabonetar, mas não. Não, sustentou. Sustentou e esculachou. Porque ela fez uma grave acusação contra o Diego, que foi a seguinte. Ela falou, porra, você falou que você é mentiroso mesmo, que você era um personagem até o show da Ivete, que você não era confiável e, inclusive, que você divulgava um produto que nunca usou. Porra, do nada. Como é que alguém fala isso de alguém que diz que gosta? É uma exposição. É uma exposição muito forte. Ainda mais que todo mundo entra no BBB para divulgar produtos que nunca usaram. E assim, de certa forma... Foi até um pouco baixo ela levar isso pro Sincerão, porque foi uma conversa que tiveram ali no momento de amizade, né? Assim, agora, assim, ele falando, eu já divulguei tal coisa, foi algo assim, que eu não tinha usado. Mas ele responde até, né, pra ela ontem, assim, eu não usei, mas é tipo o Silvio Santos.
Eu nunca vi esse filme, mas minha filha número 6, minha filha número 5 viram e adoraram. Eu achei um pouco até baixo nesse sentido, mas eu gostei que ela sustentou ali, que ela falou de uma vez, né? Porque até agora ela ficava rodeando e não foi bem assim. Não, eu tive algumas dúvidas. Pela primeira vez, acho que ela foi pro tudo ou nada, sabe que tá no paredão, já teve o feedback ali que pode estar queimada com o público, então, já tô queimada, já me lasquei, pelo menos agora de falsa não vão me chamar porque eu vou falar na cara. Eu achei muito bom, E ela fala bem, né? É uma pena que ela não goste mais de brigar, porque ela fala bem, ela concatena e faz diferença. Na hora de ver uma briguinha, faz uma diferença muito boa. E aí ela também chamou o Guilherme, que eu gostei da forma como ela falou do Guilherme. Ela deu uma boa esculachada no Guilherme, na minha humilde opinião. O Guilherme, aqui foi o comecinho do programa. Então, em menos de 24 horas, o Guilherme foi esculachado pelos iguais e pela Graciane. Duas pessoas que não estão em alta conta aqui, né? Ele que era o bambambam. Bam, bam, ele que era o craque do jogo. Ele que era o futuro do Brasil, né? Ele, foi esculachado. Foi simplesmente esculachado. Ela falou, ela botou a plaquinha de dissimulado e, se bem me lembro, ela falou que ele... como é que você faz isso de cobrar dos outros um voto com quem tem embate? Você me colocou no paredão e a gente não tem um embate. Por que fizestes isso? E ela falou assim, eu esperava mais de você. Foi você bom, hein? Tão inteligente. Eu sempre te vi como um cara inteligente. Um menino tão bom. Um bom jogador. Eu esperava mais de você. Acho que aquilo pegou, assim, pro Guilherme. Pegou. O Gui, ele era o futuro do Brasil. Ele decepcionou nessas últimas 48 horas. Ele decepcionou. Ele mostrou a fragilidade do discurso dele, a fragilidade até do jogo dele, Bárbara Sarini, a partir do momento que as pessoas passam a ter história dentro do programa. Ele vai ficando de lado, ele vai ficando... Até o fato dele ter insistido muito nessa história ontem à noite, a minha opinião é que você deveria ter votado em quem você tem embate, tendo colocado a Graciane, o grupo dele tendo combinado na Eva e tal. É um negócio tão inconsistente que, no primeiro momento, sabe, no susto da briga, eu acho legal. Mas ter que ficar refém disso, ficou ruim. Até porque é uma acusação que você faz e que, assim, você vai discutir o quê? Se a pessoa já te dá uma resposta. Você fez isso, a pessoa fala, mas eu fiz por tal motivo. Aí você vai ficar insistindo, e você fez isso, a pessoa já te respondeu, pô. Então, assim, ficou um argumento, ficou uma coisa que ele levantava ali que não fazia o menor sentido e que ficou cansativo demais. Eu acho até para quem gosta dele, para quem concorda com ele, pensou, poxa, o Guilherme não tem outras coisas para falar? Então ele entra nessa lista, né, de participantes que brilhavam quando ninguém tinha história, porque tinha essa facilidade de comunicação, essa boa oratória, conseguia organizar as ideias. Agora que está todo mundo com história, precisa de mais do que isso. Precisa ter o conteúdo e está faltando. Agora, pelo menos, ele implorou tanto, ele tem um embate, né? Com o João Gabriel. Então, o Vinícius, cara... Essa foto tá boa. O Vinícius, cara, ele fez o Brasil concordar com os iguais, cara. Que jogo é esse, ô Vinícius? Hein, ô Vinícius? É com você mesmo que eu tô falando, Vinícius. Foi muito engraçado, porque quando um dos iguais falava com ele, na hora eu pensei assim, nossa, eu não acredito. Eu tô gostando, eu quero ouvir mais esse gêmeo falar, assim. Aí eu fiquei com uma sensação, eu não achava que eu ia sentir isso. Eu abri meu WhatsApp, tinha umas 3 mensagens de amigas minhas mandando, ele brilhou, o gêmeo e tal. Eu falei, nossa, que mundo é esse? O que aconteceu? É um programa divertido, né? Porque tem muitas reviravoltas. E eu vi que muita gente ontem gostou do posicionamento do João Gabriel. E olha só, o Guilherme, que era o craque do jogo, perdeu uma discussão para ele. Eu tava chamando o Guilherme de Vinícius aqui, desculpa. Foi mal. É Guilherme. Bota aqui. Essa carinha dele é fofinha, parece de algum personagem de gibi, sei lá. Você não Parece acha? que ele chupou um limão, porra. Cara de menininho. Ô, Bárbara, então vamos falar de mais o que aqui? Eu acho que agora nós vamos... A gente continua no YouTube. Você que está no canal UOL, é muito rápido, tá? Vamos girar o globo. Giramos? Tá bom. Estamos de volta, sem dúvida alguma, Bárbara Sarini. Agora para falar do quê? Vamos falar das coisas... Daí ela falou com a Aline também. Vamos falar da Aline? Será que a gente lembra do que a Graciane falou da Aline?
ela falou, era bom. Era. Eu não lembro direito o que era. Bom, se surgir, a gente fala sobre isso depois. O Guilherme insiste em dizer que o Fantástico não teve coragem de votar em Aline e foi confrontado. O Guilherme se enrolou na hora de apontar os adversários. E acho que a gente chega aqui à conclusão de que ele não é mais o craque do Sincerão. Nunca foi, na verdade. Mas, enfim. De qualquer forma, eu acho que é preciso separar as coisas. Tá bom? Eu acho que a insistência do assunto foi estrategicamente ruim para o Guilherme e para quem usou do mesmo discurso, o Vinícius, a rapaziada. Porém, aquela atitude dele de sair num rompante da sala de votação até a cozinha para cobrar os adversários de não terem feito isso ou aquilo, é maravilhoso. Eu acho que é incriticável. O argumento, a consistência, sei lá o quê, beleza. Mas esse tipo de rompante, esse tipo de caçada de assunto, o Guilherme, mais do que qualquer coisa, ano passado tinha o caçador de camarotes. Ele é o caçador de assunto. Ele está lá caçando assunto. Sabe aquele cara que está na esquina fumando um careta para ver se alguma coisa acontece? Um acidente de trânsito, um assalto, alguma coisa assim? Ele é esse cara que está ali. Ele está ali fumando um careta esperando a vida acontecer. Mas ativamente buscando assunto. Falta mais gente com esse perfil. Muitos desdobramentos do que a gente teve no Sincerão foi por conta do Guilherme. A iniciativa, a livre iniciativa é importante, Bárbara Sali. Ele é um empreendedor do assunto. Não, eu concordo que o fato dele ter ido questionar foi ótimo. O problema foi depois, né? E a insistência no assunto, até naquela discussão mesmo da noite. Depois que respondem, que dão um argumento para ele, era hora de falar, beleza. Então faz seu jogo aí. Mas a insistência e ter levado isso para o Sincerão e ter continuado nisso foi o que prejudicou. E eu acho que o Guilherme, ele acabou ficando muito preso também nesse rótulo de que ele não sabe do rótulo aqui fora, mas de alguma maneira ele teve esse feedback de que ele é o juiz, de que ele é alguém que está ali para poder apontar quem está sabonetando, quem está pipocando. Acho que ele pegou isso para ele depois do resultado de craque do jogo que teve o júri, né? Acho que ele falou assim, bom, eu brilhei fazendo isso, então agora a minha missão no jogo é essa, é apontar quando alguém não faz o que eu acho que o público gostaria que fizesse. E aí ficou numa posição de juiz que eu acho que tem mais atrapalhado, porque aí ele fica só julgando os outros em vez de procurar a própria história dele. Exatamente. E aí, Bárbara Sarini, uma das coisas mais legais de ontem foi quando o João Gabriel disse que ele está pronto para o embate com o Guilherme, porque o Guilherme escolheu, né, a Graciane, a Renata e o João Gabriel para o meu mal dele. Uhum. E aí ele falou o seguinte, o João Gabriel, eu tenho embate com a Aline, voto nela quando eu quiser, a hora que eu quiser. Se o meu grupo quer fazer uma estratégia, eu vou fazer, não é porque você quer que eu vou mudar. Os caras batendo boca, o cara ali, tal. Daí nessa hora que eles já estavam sentadinhos ali, o Igual virou-se e ficou falando que o Guilherme é burro. É burro. O irmão é jumento e ele é burro. Eu achei que ontem o João Gabriel mandou bem, porque até estava rolando isso, essa insistência do Guilherme e dos aliados dele de apontarem essa incoerência no outro grupo. E eu assistindo, eu só pensava assim, gente, quando é que eles vão parar de argumentar e falar, meu filho, eu faço o jogo que eu quiser, eu não tenho que desenhar minha estratégia para vocês. E, em outras palavras, quem fez isso foi o João Gabriel. Não. Então, por isso que eu gostei ontem da participação dele. Falei, olha, ele teve coragem para chegar e falar, não tem que ficar me explicando para você não, entendeu? Exatamente. E aí, enfim, teve isso com o João Gabriel, foi divertido, foi tudo bem e legal, ótimo. Vamos falar agora do quê? Deixa eu ver. A Aline teve muitos momentos ontem. Ela foi chamada muitas vezes. Acho que ela segurou legal. O que a senhora achou da performance da Aline como um todo? Eu acho que a senhora que não é uma das grandes fãs da Aline. Eu acho que ela entendeu esse feedback que a Renata trouxe, mesmo num tom de briga, ela fala sobre isso, eu acho que a Aline conseguiu entender que a questão não era o posicionamento, que ela estava se posicionando bem, ela estava falando o que ela pensava, mas muitas vezes de uma maneira como se estivesse querendo impor a vontade dela, como se não quisesse ouvir o outro, que fazia muitas interrupções, que às vezes falava num tom muito acima.
E eu acho que a Aline conseguiu entender e equilibrar isso melhor. Então, a participação dela no Sincerão de ontem foi mais equilibrado. Ela não deixou de se posicionar, mas sem aquelas interrupções que estavam atrapalhando o próprio jogo dela. Eu achei muito divertida a participação da Aline. Eu acho que é importante ter um tom dissonante, assim. E eu gosto muito da maneira como ela tem, de alguma maneira, ela consegue ser coerente dentro da personalidade que ela assumiu 10 dias atrás, sabe? Uhum. E agora ela com essa nova postura de sei lá, semana passada para cá, de manter o tom reativo, né, que vai para cima, que não se cala, que, pô, tá ali atrás. Eu tô adorando que ela tá tentando, né, tipo assim, ó, não, estão falando que eu berro muito, então veja eu aqui, ó. Olha só, é isso, isso, isso. Aí começa a interromper ela, ela fala, Tadeu, é o seguinte, daí interrompe o tempo, volta o tempo. Eu acho que a Aline está sendo, na minha humilde opinião, o grande destaque do jogo como alguém que, até o momento que eu não estava gostando dela, olhando em retrospecto, eu acho que ela está vivendo esse BBB de um jeito muito BBB, assim, sabe? Tipo, com várias fases, várias temporadas, várias emoções, várias personalidades, mas de alguma maneira sempre com alguma coerência dentro da estrutura dela. A Vilma acusou a Aline e o Vinícius de terem tramado contra o Diogo. Eu amo essa defesa da mãe do filho. Eu gosto muito. A Vilma colocou a placa de joga sujo para a Aline e jogou no ar, que ficou sabendo pela Renata que a Aline e Vinícius fizeram uma trapaça para confundir a mente do Diogo e queimar a imagem dele. Ela também falou que já sabe qual é a história que eles falaram no Sincerão, que deixou o Diogo descontrolado. Um pouco de contexto, ela traz de volta a história da lentilha. Isso. Ela fala que eles ficaram atazanando o Diogo com essa história da lentilha que não fazia o menor sentido, que eles nunca foram assim como eles reclamaram, e que aquilo era um plano que tinha sido revelado, e que ela não ia dizer o que era, que ela tinha descoberto com as informações de fora. O que era? Era meio que um espelho do que a Aline e o Diogo e o Vinícius fizeram, de certa maneira, com o Diogo, né? De falar assim, existe algo gravíssimo que eu não vou falar para você, porque você não pode te prejudicar se eu falar e tal. Então eu achei interessante esse jogo, né? Que é para ferrar a Aline, para deixar a Aline... Ficou um jogo psicológico encucada, ali, né? Tipo assim, o que é? O que é que ela sabe? Será que eu fui descoberto? O que foi descoberto? Né? E eu até achei, assim, a reação da Aline foi muito parecida com a reação com o Diogo. Eu achei engraçado que entrou um looping de jogos mentais, né? Porque daí a Vilma talvez esperasse que a Aline fosse, né, se rebelar ou falar assim, fale agora o que eu assuma, diga o que... Ela falou, não, tudo bem, Vilma, eu prefiro te respeitar. Tá tudo gravado. É uma senhora, tá tudo gravado e tal e tal. Eu gostei dessa troca delas, o Bárbara. Eu gostei também, né? Acho que a Vilma jogou ali. Agora, da informação que ela trouxe, para mim foi a mais truncada que a Renata trouxe da vitrine do seu Fifi. Porque ali não é um fato, é uma interpretação, né? Não foi algo assim, olha, o Vinícius e a Aline tramaram, em tal dia conversaram que iam fazer isso para prejudicar o Diogo. Não tem uma cena assim. É uma interpretação da torcida. É uma interpretação de que essa treta aconteceu e que eles ficaram instigando para o Diogo ser eliminado. Muita gente aqui vai falar, não, foi isso mesmo. Mas é a interpretação, não é um fato. Então, acho que vem truncado porque... Como? A Vilma leva essa interpretação e a Aline fala, mas quando? Quando que eu conversei? E aí fica um jogo de quem gosta de um lado vai achar que tá certo, quem gosta do outro vai achar que é esse lado que tá certo. Então, eu acho que de todas as informações foi a que veio mais perigosa, assim, pro jogo. Até porque tem muita gente que diz coisas que houveram, né, que aconteceu, mas a gente só tem pedaços e sei lá o quê. Acho que a torcida das bailarinas, como acho que qualquer torcida agiria, tem certeza de algumas coisas que são interpretações. Sim. De fatos. Não são fatos, como a senhora bem falou, estabelecidos, né, delineados. Você pode até imaginar assim, olha, a Aline tem esse comportamento porque a toda semana se repete dela arrumar uma briga com quem tá no paredão e tal. Mas não dá pra você cravar.
Você pode imaginar que seja uma estratégia, mas se não houve essa fala dela com o Vinícius, vamos provocar o Diogo, vamos causar com a lentilha para ele ser eliminado, não dá. Então é uma interpretação. Então por isso que existe esse risco também. E a torcida das bailarinas lá no shopping estava muito misturada com a torcida do Diogo / Vilma, que tem uma interpretação que eu acho muito específica dos fatos. Assim, eu acho muito curiosa. Na madrugada, a Graciane falou um negócio que eu achei interessante também. Ela falou que achou muito esquisita a acusação da Vilma. E aí, estamos falando da Graciane, que é uma adversária da Aline, né? E que elas chegaram a romper, inclusive, justamente pela maneira como a Aline ficou com o Diogo, né? Então, a Graciane fala, eu acho que seria impossível a Aline armar alguma coisa para o Diogo. Nitidamente, a menina estava apaixonada. Isso que a dona Vilma falou, eu acho muito difícil. Eu acho que houve um pouco aqui, um negócio ali, e vai fazendo uma confusão mesmo. É uma leitura parecida com a sua, Bárbara Salles. Eu acho que não foi, assim, completamente intencional de vou prejudicar o Diogo. Acho que ela estava incomodada com ele, pode ter prejudicado, sim, pode ter prejudicado. Mas eu não acho que foi essa coisa armada como a Vilma trouxe, e aí fica como interpretação. Então, por isso que é um jogo muito arriscado. Porque até algumas pessoas que gostam da Vilma podem discordar dela nesse ponto. Então, você levar uma interpretação como informação é complicado. E se a Aline e o Vinícius armaram para eliminar o Diogo, fizeram muito bem. Porque o BBB só melhorou depois que o Diogo foi embora, a performance da Aline foi para os píncaros da glória e a Vilma também passou a viver um outro momento muito mais simpático, muito mais agradável. Então, se a Aline e Vinícius tramaram e deu certo, parabéns, Aline e Vinícius, agradeço, mais do que qualquer outra coisa. Nada contra o Diogo, boa sorte para ele. Ô, Bárbara, que mais, Bárbara? Que mais? Vamos, as mensagens que eu recebo no meu WhatsApp. Vamos falar do Vini e da pomba suja? Vamos. Com todo Essa respeito, pomba é claro. suja rendeu. Com todo respeito, é claro, vamos falar da pomba suja. E já tem enquete, hein? Já tem enquete. O Vinícius ontem falou pombas sujas no meio de uma discussão. Tava rolando uma discussão com a Renata quando a Eva se meteu. E aí, cara, é uma confusão. Eu não vou cravar nada aqui. Porque eu acho que não dá para cravar nada do jeito que está aqui, pelo menos. Fica parecendo que ele falou pomba suja para Eva e para Renata. Porque ele fala as duas, ele fala no feminino e tal. Então fica parecendo realmente que no meio daquela confusão, ele falou, LSS, pomba suja aí, sei lá o quê. Ele depois negou. Né? Ele depois, na lavanderia, a Renata falou para o Vinícius não levar a discussão para um nível baixo, igual a Aline. Ele falou, eu nunca chamei você nem de feio. E o Vinícius disse que entendeu, pediu desculpa. Mas ele fala, depois ele fala, em algum momento ele fala que ele estava falando para os iguais. Isso. Né? Acho que não tem isso aqui. Os gêmeos ali me chamaram de burro. Isso. E aí eu falei do pomba suja, mas não foi pra você, não falaria isso pra você. Ele nega. É o tipo de coisa que merecia um VAR. Eu não sei se vão mostrar um VAR do pomba suja. Merecia o VAR. Hoje merecia em vez daqueles 15 quadros de humor, né? Merecia um VAR do pomba suja, com todo respeito, sempre. Mas não sei se vai acontecer. Eu fiquei com a impressão que foi mesmo que ele estava xingando a Renata e a Eva. Eu entendi também que esse pomba suja e olha aí esses dois idiotas, olha aí essas duas chatas do caramba. Eu não entendi como olha aí essas coisas, olha o quê. Tem uma série de interpretações sobre o que quer dizer essa gíria, cada site diz uma coisa, cada pessoa diz uma coisa, enfim. Apenas o Vinícius pode se explicar, o que a gente pode fazer é julgar. É julgar. Como a senhora julga, Bárbara Salles? É difícil, porque eu também fiquei confusa nessa. Pra mim, ele falou sim para as meninas. Agora, o pomba suja, na internet, todo mundo tá falando várias dessas coisas. Mas se eu não tivesse acesso à internet ontem, não tivesse lido nada disso, eu teria achado só que ele falou, um xingamento, como você disse aqui. Duas requenguelas, né? Essas duas requenguelas, essas duas abobadas. Duas idiotas, sei lá. Ou então, assim, vamos levar mais a sério o lado do pombo. O pombo que fica atrás de migalha, sei lá. Eu interpretaria dessa forma, de verdade. Agora, olhando
o Twitter, olhando as redes sociais e tudo que o pessoal começou a trazer, aí você vai tendo outras leituras. Aí você vai se deixando levar. Peraí, será que é sério? Será que é pesado? Então eu prefiro ficar com a minha primeira interpretação para não cometer nenhum julgamento errado, até porque eu não conheço essa gíria. Exato. E esperar um VAR ali da direção para ver se foi para elas ou não. Né? A nossa equipe falou com pessoas que são de Salvador e o nosso levantamento, não estamos dizendo aqui que é verdade absoluta, mas o nosso levantamento é uma pessoa que não presta. Uma pessoa, essas duas imprestáveis, essas duas ramelentas. Foi assim o tom que eu entendi e até acho que esse tom, essa abordagem, combina mais com o que a gente conheceu do Vinícius esses 60 dias. Aquela outra interpretação um pouco mais pesada, né? De, não, duas prostitutas, alguma coisa assim, piriguete, piranha, não sei o quê. Eu não acho que isso combine com o que a gente conheceu do Vinícius até aqui. Né? Então, acho que tem também o contexto de pessoa a pessoa. Não quer dizer que num momento de destrambelhamento a pessoa não possa cometer, né, um delito de xingar alguém de alguma coisa mais grave. Perfeito, Bárbara Sarini?